Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você que está nos assistindo para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Nós vamos hoje estar aí refletindo sobre o tema Evangelismo e Evangelização, a grande missão da igreja. Participe conosco, ouça essa mensagem e seja grandemente abençoado. A paz do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 16, a partir do versículo 9, e foi já dada uma orientação aí para que fosse transmitido o ensino da lição, da primeira lição da nossa revista, nos cultos de ensino aí da congregação. Alguns fizeram isso, outros não. Porém, como nós não tivemos a escola no domingo, e eu gostaria então hoje de transmitir para os irmãos esta lição, a lição primeira da nossa revista, tendo em vista a importância dela nessa sequência de lições que nós teremos aí neste trimestre, a respeito deste assunto tão importante que é a evangelização. A revista que tem como o tema o desafio da evangelização. E a primeira lição tem uma base e que precisa que toda a igreja tome conhecimento deste assunto, e assim aqueles que ouvirão novamente. E você pode ficar tranquilo que Deus não vai deixar você sair daqui sem receber algo diferente daquilo que você já ouviu. Alguma coisa mais você vai aprender hoje aqui. Aqueles que não ouviram, pode ficar tranquilo que você vai ouvir também, e Deus vai falar com você de uma forma muito maravilhosa através desta palavra, através dessa lição. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9, nos diz assim a palavra de Deus: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ainda diz assim: de fato,
o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Graças a Deus por esta palavra. Meus amados irmãos, a lição, a palavra que eu quero transmitir para a igreja hoje, falando sobre o que é a evangelização e como ela está inserida neste contexto da vida cotidiana da igreja. A evangelização, nós podemos entender que quando Jesus então subiu para o céu, ele deixou esta ordenância para a igreja. Não é um pedido, não é uma sugestão, não. Jesus, ele ordenou, ele disse essa palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele falou essa palavra, ele tinha um destinatário desta mensagem, ele tinha alguém que era o seu interlocutor, aquela pessoa que estaria ouvindo esta mensagem. Esta palavra foi dita para a igreja. Então, quando nós ouvimos esta ordenança de Cristo, e se nós somos discípulos do Senhor, mas nós não trouxermos conosco esta característica de igreja que evangeliza, nós não teremos, ou nós estaremos descaracterizados, estaremos perdendo a nossa identidade como igreja, e assim nós também estaremos correndo um risco muito grande de não sermos identificados quando Jesus vier buscar a igreja. Nós precisamos manter essa característica. A evangelização, ela é uma característica que identifica-nos como discípulos, que identifica-nos como igreja. E Jesus, ele tem um compromisso de vir buscar a igreja, e quando ele vier para buscar a igreja, esta igreja precisa de ser identificada, ela precisa de ser achada no meio deste mundo. Então, a característica da evangelização, nós não podemos perdê-la, ela precisa de estar ainda fazendo parte da nossa vida, agora e sempre. Então, se nós não levarmos o evangelho até os confins da terra, jamais nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Para nós sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, nós precisamos levar o evangelho até os confins da terra. Nós precisamos manter essa característica. Nós precisamos estar sendo obediente a esta ordenância, a essa comissão que o Jesus nos deu: ide pregar, ide pregai. A quem? Pregar o quê? O evangelho. A quem? A toda criatura. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Isso sim nos caracteriza agora como igreja, porque ele nos deu esta ordem como discípulos dele. Então veja bem, e aqui nós encontramos essa ordenância, e na igreja, nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. Às vezes nós temos aí evangelhos que estão sendo pregados por aí, que estão completamente distorcidos, estão completamente desfocados desse tema principal do evangelho.
que é pregar as boas novas de salvação, que é anunciar essas boas novas. Tem aí igrejas denominadas que estão pregando tantas outras coisas. Estão pregando uma teologia da prosperidade, que não é pecado sermos prósperos. Inclusive, a prosperidade ela virá como consequência da bênção de Deus sobre as nossas vidas. A prosperidade virá como consequência da nossa fidelidade a Deus. A prosperidade ela virá, porém ela não é a bandeira principal, ela não é o estandarte principal da igreja. Ela virá sim, porque Deus realmente tem esse compromisso de estar abençoando, de estar acrescentando na vida daqueles que o aceitam como Salvador, de dar prosperidade financeira, prosperidade nas coisas que realizam, realização, felicidade, salvação. Mas tudo isso virá como consequência de nós termos aceitado o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que prega a salvação em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Esta é a mensagem principal. Nenhum outro trabalho da igreja é tão importante. Nós temos um papel social que a igreja desenvolve na nossa sociedade que nós pertencemos. Nós temos o assistencialismo, nós temos tantas outras funções sociais e até mesmo espirituais. Somos chamados, alguém nos chama para orar por um enfermo, alguém nos chama para orar por alguém que está endemoniado. Tudo isso nós podemos fazer. Realmente a igreja está autorizada a fazer isso, mas a sua ou o seu papel principal, o seu trabalho mais importante é a evangelização, é tornar conhecido a salvação em Cristo Jesus para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos fazer todas essas outras coisas, mas elas nunca podem se tornar a nossa bandeira principal. Elas nunca podem suplantar esta mensagem da evangelização, de anunciar que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Este é o papel da igreja. Este é o principal papel da igreja. Então veja bem, a evangelização da igreja, quando eu digo evangelização, ela compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido à igreja. Quando nós estamos falando de evangelização, nós estamos falando não somente de orar por alguém aceitando Jesus. Evangelização envolve o discipulado, discipular aquela pessoa, ensiná-lo, doutriná-lo, inserir ele na igreja, fazer com que ele seja inserido no corpo de Cristo, até que ele possa já também ser batizado e daí a pouco agora começar a também estar pregando o Evangelho e estar discipulando outras pessoas. A evangelização ela tem essa dinâmica e ela não pode parar. Ela não pode parar. Ela não está envolvida apenas em nós anunciarmos o Evangelho, apenas nós dizer que Jesus salva. Ela precisa de alcançar o pecador, ela precisa de ensinar o pecador, ela precisa de levar o pecador às águas do batismo e precisa de inserir ele nesse contexto no corpo da igreja. Esta é a obra da evangelização. E quando nós falamos
de evangelismo e evangelização, existe aí uma grande diferença. O evangelismo, aqui como nós podemos dizer, é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamento. Então, o evangelismo, ele fornece as bases metodológicas a fim de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa. Evangelismo é nós estarmos tratando a respeito da teoria da evangelização. E aqui na revista nós inclusive temos uma referência bíblica do apóstolo São Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo 2:15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Certo? Isso aí é a teoria do evangelismo. É como a metodologia de nós transmitirmos a mensagem. É nós termos condições de transmitir uma mensagem que tenha conteúdo, que você tenha condição de ordenar uma palavra de forma que as pessoas possam compreender, que ela tenha começo, que ela tenha meio e que ela tenha fim, que ela seja aplicada no momento oportuno. Isso é procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. É eu querer transmitir uma mensagem e colocá-la em ordem, para que ela possa produzir o conhecimento necessário daquela mensagem, daquele tema que precisa de chegar até as pessoas, de forma simples, de forma compreensível. E às vezes, muitas vezes, estamos aí confundindo, na verdade, as pessoas. Tem tantas pessoas que se tornam pregadores, conferencistas, alguns deles até internacionais, mas que nunca pisaram o pé fora do Maranhão, né? Tem uns que... Eu estava olhando até na revista aí, da nossa convenção, olhando aí, umas propagandas de pregador, conferencista internacional, capaz que nunca pisou o pé fora do Maranhão, né? E transmitem mensagens que as pessoas não compreendem. Estão transmitindo uma mensagem cheia de muita movimentação, de muita eloquência, mas que não estão atingindo o coração do pecador, que não estão conseguindo levar ele a compreender a sua posição, a sua condição de pecaminosidade, de necessidade de aceitar a Jesus como seu Salvador. E transmite com palavras que às vezes a gente nem consegue falar e nem mesmo ouvir, que não consegue entrar e dar entendimento para a gente, e não leva a pessoa a entender, a compreender a mensagem genuína do Evangelho que nós precisamos entender. Eu me lembro de quando eu ouvi a palavra de Deus que foi transmitida para mim com tanta simplicidade, mas que me fizeram compreender que eu tinha necessidade de aceitar Jesus como meu Salvador, para que eu pudesse ir para o céu. E isto é evangelização. O evangelismo é isso, é eu ter condição de fazer isso. Existem muitas maneiras, muitas metodologias que são utilizadas. Alguém de forma simples, mas que prega a palavra e é compreendido,
outros que têm condição de ter acesso a um contingente de um nível talvez intelectual mais elevado, e faz com que as pessoas compreendam essa necessidade de aceitar a Jesus como seu Salvador. E a diferença é essa. O evangelismo é isso: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, a evangelização, ela já é, na verdade, a prática efetiva da proclamação do Evangelho, quer seja ela pessoal, quer seja coletiva, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato de Jesus que Ele nos delegou. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus falou assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, e sereis as minhas testemunhas. Então Jesus mandou que nós fôssemos revestidos de poder, tivéssemos a autoridade para isso, para nós sermos testemunha dele. Então a evangelização, ela não é um trabalho opcional da igreja. Não sei se eu quero, ou se eu não quero, ou se eu não estou querendo, né? A evangelização não é um trabalho opcional da igreja, não é uma opção. Não, eu quero ser evangelista, eu quero evangelizar. Não, eu não quero, eu já quero ser outra coisa. Não, isso não é uma opção, mas é uma obrigação de cada seguidor de Cristo. Quer ver? Abra sua Bíblia aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, da primeira carta aos Coríntios, 9:16, olha o que diz aí. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo aqui aos Coríntios, ele falou sobre isso. Ele diz assim, ó, no 9, no versículo 16: se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então eu preciso de pregar o Evangelho. É uma obrigação, não é uma opção. Eu tenho opção de ser pregar o Evangelho. Eu não quero ser só tocador. Não, negativo. Não é uma opção que você tem. Você pode ser tocador, mas tem que pregar o Evangelho, tocando. Você pode ser, mas precisa de pregar o Evangelho. Eu não sou. Conta historinha para as crianças. Precisa de pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É uma palavra que o apóstolo São Paulo falou: porque me é imposta, me pesa sobre mim esta obrigação. Então a evangelização não é um trabalho opcional da igreja, é algo que nós realmente precisamos de cumprir como cristãos, como discípulos do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Vamos mais para frente. Por que é que nós temos que evangelizar? Por que é que eu então tenho que evangelizar? Eu sou igreja, eu tenho que evangelizar. Aqui a lição nos diz que nós podemos apresentar pelo menos 4 razões que nos levarão a falar de Cristo a tempo e fora de tempo, né? São 4 razões, pelo menos 4. Pelo menos 4 motivos por que é que eu tenho que evangelizar. O primeiro dele que nos diz aqui é um mandamento de Jesus, né? Começando por esse, né? Por que eu tenho que evangelizar? Porque Jesus mandou, né? Por que eu tenho que evangelizar? Tem evangelismo. Por que eu tenho que evangelizar? Porque Jesus mandou. Foi Ele que mandou. Foi Ele que deu a ordem. E se eu sou igreja, eu preciso de evangelizar. É uma característica de igreja.
Se eu quero ser reconhecido como igreja na vinda do Senhor, eu preciso de ter essa característica, senão não serei reconhecido como igreja. Então eu preciso de evangelizar. Eu não posso ficar com essa mensagem guardadinha só para mim. Eu preciso transmitir, eu preciso que ela seja ecoada, que ela alcance outras pessoas, assim como ela chegou até a mim. Ela precisa de ir para frente. Todo mundo tem alguém que possa pregar o Evangelho, né? Se você é um adolescente, tem alguém que você pode pregar o Evangelho. Se você é um jovem, tem alguém que você pode pregar o Evangelho. Se é um obreiro, tem. Se é uma irmã do ciclo de oração, tem. Uma companheira sua, alguém, uma vizinha, alguém que fica sentado com você de tardezinha, ali na porta de casa, na sombra, falar de Jesus, aleluia, falar da salvação. Se é um casal, tem alguém sim que você possa falar de Jesus. Aproveite uma oportunidade, uma porta que se abre e fale, não deixe de falar. Por quê? Porque é um mandamento de Jesus, porque Ele mandou nós falar. É o primeiro motivo. Por que eu tenho que falar? É porque Ele mandou. Por que você está pregando para mim? Porque Jesus mandou. É igual aquele homem aleijado que Jesus curou. Ele levantou e saiu no dia de sábado carregando a cama, e alguém perguntou: por que você está fazendo isso, carregando essa cama no dia de sábado? É porque quem me curou falou para mim pegar ela e sair andando. Mas hoje é sábado, eu não quero saber. Quem me curou disse que eu podia sair com ela andando. Por que você está pregando? Porque quem me salvou, a mensagem do Evangelho que me alcançou, quem me salvou mandou que eu continuasse anunciando esta mesma mensagem para frente. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo compreender, né, a minha palavra. O primeiro motivo, por quê? Porque nós temos que evangelizar, porque Jesus mandou. Ele nos mandou evangelizar. Nós temos de evangelizar porque, acima de tudo, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí em Mateus 28, 19, 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, 47, e aí Atos também 1 e 8, que nós acabamos de ler também. Está aí a ordem. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está mostrando aqui a ordem de Jesus, mandando pregar o Evangelho. Então, se Ele está mandando, logo não tem o que discutir. Evangelizar não é uma obrigação apenas do pastor ou dos obreiros, é um dever de todo aquele que se diz discípulo do Nazareno. Aquele que ama a Cristo não pode deixar de falar, de falar do que tem visto, do que tem ouvido. Assim agiam os crentes da igreja primitiva. Não obstante a oposição dos poderes religiosos seculares daquela época, os primeiros discípulos evangelizavam com ousadia e determinação. Eles ouviam, eles falavam do que eles viam, do que eles testemunharam. E é a mesma coisa que nós vamos falar. Nós vamos falar do testemunho de Cristo, daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós temos como experiência dele na nossa vida. Porque qualquer um cristão que aceita Jesus como seu Salvador e quiser ter experiência com o Senhor, ele terá experiência com o Senhor, e Deus vai fazer com que ele tenha mensagem para transmitir para outras pessoas. Mensagem para transmitir para outras pessoas. Eu estava conversando hoje com um pastor aqui na secretaria, pastor de fora aí, ele conversando e ele me contando da situação que ele estava em determinado lugar, que ele estava tão difícil, não tinha nem um centavo no bolso, não tinha o que comer em casa, e ele só falou assim: oh meu Deus, manda para mim um arroz, para nós cozinhar aqui um arroz. Daqui a pouquinho chegou uma pessoa com um pacote de arroz, e ele dividiu aquele pacote com outro obreiro ali. Ele acabou de dizer isso ali, e falando daquela situação, e eu
olhando para ele, falando e pensando assim: puxa vida, Deus tendo uma experiência, o obreiro tendo uma experiência com Deus, de ter uma comunhão, de falar: me manda um arroz. E ele disse que perguntou para a pessoa: por que você trouxe esse arroz? Porque Deus me incomodou, me mandou, eu vim aqui trazer esse arroz. Não importa a situação que às vezes a pessoa está passando, o importante é nós sabermos que nós somos importantes para Deus e que Ele cuida de nós em qualquer circunstância que nós estivermos vivendo. Às vezes a gente choraminga demais, né? Mas Deus sempre nos coloca numa posição para nós termos experiências vividas com Ele. A gente não quer entender. Por que eu estou passando isso? Não quer entender. Mas Deus está te dando mensagem para você pregar para outra pessoa. Deus está enchendo o seu tesouro, a sua arca de tesouros que você pode agora anunciar para edificar outras pessoas, outras vidas, porque são experiências que você poderá testemunhar de Deus para outras pessoas. Te dá a convicção de que Deus existe e que Ele cuida de nós. Isso é importante. Isso vale mais do que você estar com a sua casa cheia de pacote de arroz. Vale muito mais. Isso é muito mais importante do que isso. Então, o segundo motivo. Olha, por que nós temos que evangelizar? Porque é a maior expressão de amor da igreja. A maior forma de nós expressarmos o amor para as pessoas que estão aí fora é nós pregar o Evangelho para elas. A melhor forma de nós demonstrarmos o amor de Deus, porque hoje nós, igreja, somos o braço de Deus, a forma que Deus tem, nós somos instrumento de Deus para que Ele possa expressar o seu amor para com as pessoas que estão aí fora que não conhecem a Ele. Nós somos instrumento de Deus. E a evangelização, nós falarmos do Evangelho, nós falarmos da salvação, nós falarmos do cuidado de Deus para com as pessoas, é uma forma, ou seja, é a melhor forma de a igreja expressar este amor de Deus para com as pessoas aí fora. Não existe outra forma, outra maneira de nós expressarmos. A melhor maneira de nós expressarmos a expressão do amor de Deus, da igreja, para com as pessoas aí fora, é a evangelização. A igreja primitiva, amando intensamente a Cristo, evangelizava sem cessar, pois também amava as almas perdidas, né? A Bíblia diz que eles pregavam o Evangelho e eles viviam essa expressão de amor, de forma que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando. A igreja alcançou uma dimensão tão grande, ampliou o seu quantitativo, porque as pessoas viam a pregação do Evangelho e viam que aquele povo vivia uma maneira diferente. Eles estavam vivendo diferente, eram diferentes dos fariseus, que pregavam uma coisa e viviam outra coisa muito diferente. Os cristãos eram diferentes, por isso as pessoas olhavam para eles e viam a expressão do amor de Deus sendo transmitida através da igreja. A forma como Deus tem de dizer para as pessoas aí fora que Ele ama essas pessoas, somos nós. Somos nós. A maneira como Deus tem, a boca de Deus para alcançar, para amar essas pessoas, somos nós. E nós não podemos deixar de pregar esse Evangelho. Jesus mesmo disse: olha, se nós parar de pregar o Evangelho, até as próprias pedras vão fazer o quê? Clamar, né? Então nós não podemos. Por quê? Porque é a maior expressão do amor da igreja. O terceiro motivo, por que nós temos que evangelizar?
porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está no maligno. Olha, implementamos a evangelização, pois muitos são os que caminham a passos largos para o inferno. Diante dessa multidão, não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos ficar indiferentes. Se nós ficarmos calados, vendo essa grande multidão caminhando a passos largos para o inferno, nós estaremos semelhante a alguém que está aí transitando por uma estrada, que daqui a pouco nessa estrada tem um grande abismo que vai cair num despenhadeiro e vai causar a morte daquela pessoa que está indo. E a pessoa passa por nós e nós deixamos ela passar tranquilamente, sem dar o aviso para ela que ali na frente tem um abismo, que ela pode cair naquele abismo e vai morrer. É como se nós fizéssemos isso, entendeu? É como se nós passássemos aí por um acidente na estrada, tem alguém precisando de ser socorrido, e nós passássemos de largo, nós passássemos bem longe e deixássemos ele morrer, tá? Isso gera consequência para nós. Assim como nós, nesse mundo físico, quando nós negligenciamos, quando nós omitimos o socorro a alguém que está em perigo de morte e risco de vida, quando nós omitimos o socorro, não é diferente quando nós deixamos de pregar o Evangelho para alguém que está caminhando a passos largos em direção ao inferno. Nós não podemos deixar. Por isso que nós temos que evangelizar. Nós não podemos deixar de anunciar, de falar, de avisar. Cuidado! O mundo que jaz no maligno, o mundo que se acha aprisionado pelas drogas, outros pela devassidão, pela violência e outros ainda por falsas religiões, nós precisamos evangelizar esses cativos. Somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Somente Jesus Cristo. Por isso nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. E finalmente, nesses 4 motivos, o último que eu quero destacar está na lição aqui, que diz que nós precisamos e nós temos que evangelizar, porque Jesus está voltando. Jesus em breve virá, porque Ele já está às portas. Jesus, Ele já está chegando o momento que nós podemos ouvir os seus passos para vir buscar a igreja. Nós não podemos deixar de anunciar. Precisamos empregar todo o nosso esforço na evangelização, porque o Senhor Jesus não tarda a voltar. E Ele mesmo diz na sua palavra que convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém mais poderá trabalhar. A noite vem e eu preciso evangelizar, eu preciso arrebatar aqueles que estão nas garras do inimigo, eu preciso de salvar tantos quantos. Jesus, Ele é semelhante àquele Senhor que está ali dando aquela grande festa, e Ele convida muita gente, e muitas pessoas não atendem o seu convite. Agora Ele manda sair, sai aí pelos valados, sai aí pelas estradas, traz os coxos, traz os aleijados, traz todo mundo, traz, apressa-te, porque Jesus está às portas e Ele não tarda em vir para buscar a sua igreja, não tarda em vir. Ele tem, o Evangelho precisa de ser anunciado. Nós precisamos, não podemos deixar de anunciar a tempo e fora de tempo. Todos nós temos um momento oportuno de estar evangelizando. Eu me lembro, há alguns anos atrás, a minha sogra nunca aceitou a Jesus, sempre pregamos para ela o Evangelho,
Nunca quis. Ficou enferma, foi hospitalizada, ficou vários dias na UTI de um hospital e foi a óbito. E alguém naquele hospital disse para minha esposa: liga para mim depois. Uma pessoa que estava ali dentro. E ela pegou o número do telefone, fomos, fizemos o enterro, viemos embora para o Maranhão. Quando chegou em casa, pegamos o telefone, ligamos para aquela pessoa que pediu para ligar e dissemos: olha, eu sou a filha daquela mulher que estava na UTI, você pediu para ligar, o que é o problema? O que era? Não, eu só queria te dizer que eu orei pela sua mãe aceitando Jesus como Salvador. Só queria te dizer isso. No último momento da vida, mas ela foi arrebatada, ela foi tirada das garras do inimigo. Mas vai para o céu? Vai, porque o ladrão que estava lá na cruz do Calvário, que fez tantas coisas ruins, piores, muito piores, no último suspiro da sua vida, ele teve a oportunidade de ser evangelizado pelo próprio Senhor, e ele aceitou Jesus como Salvador e foi direto para o céu. A tempo e fora de tempo. Eu estava vendo um vídeo outro dia na internet, um bandido que foi pego ali fazendo coisas erradas, e o povo começou a então bater nele, começaram a bater nele, e quando o povo começou a bater nele, ele clamou pelo Senhor, pediu que queria aceitar Jesus como Salvador e gritou em alta voz. Bateram nele até matar e ele morreu, mas eu tenho certeza que ele foi para o céu. Era um ladrão, fez coisa errada, fez, mas devia ir para o inferno? Não, nós não podemos ter esse pensamento, porque nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para resgatar essas pessoas, para que elas vá para o céu. Então nós devemos pregar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus, ele breve está voltando para buscar a igreja. Nós não podemos deixar de pregar. E finalmente eu quero finalizar esta mensagem, finalizar este ensino, essa palavra. Como nós devemos evangelizar? Como? Primeira coisa que nós precisamos ter é condições para evangelizar. Muitas pessoas hoje estão negligenciando a prática do evangelismo, não evangelizam mais, não falam de Jesus para ninguém, porque não tem condições morais para falar, não tem condições morais para abrir a boca e falar do Evangelho, porque não tem uma vida pautada na palavra de Deus. Não pode falar que teve a sua vida transformada, porque de fato não tem a sua vida transformada. A primeira coisa para nós evangelizar, nós precisamos ter a nossa vida transformada. Nós precisamos ser o testemunho vivo de uma transformação realizada por Deus na nossa vida. Senão nós não temos mensagem, ela não será verdade. Nós não podemos dizer que Jesus salva, que Ele transforma, que Ele vai mudar a vida de alguém, se Ele não mudou a nossa. Se Ele não mudou a nossa, nós precisamos primeiro ter a nossa vida transformada. E a nossa vida só é transformada. Aí que entra agora os cultos de ensino, entra a escola bíblica dominical, entra as orações, que eu estou com dificuldade de ser obediente, então vou orar para me ser obediente, Vem os cultos de doutrina, que eu vou ouvir na palavra de Deus e começo a colocar em prática na minha vida. Aí que entra, para que serve? Então nós vamos só, não, nós precisamos de ter isso aí. Por quê? Porque isso aí é que vai dar a base para que nós possamos sair pregando o Evangelho. Sair pregando o Evangelho. Senão nós não podemos, nós não teremos condição. Então a missão,
Como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares, em todo o tempo, incluía a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Nesse tópico, destaquemos o exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. O evangelismo, primeiro, evangelismo pessoal. Em vários momentos de seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal. Na calada da noite, vem alguém procurar por ele, ali ele recebeu Nicodemos, a quem falou do milagre do novo nascimento. Ele falou do elemento da salvação, o novo nascimento, essa transformação que eu estou falando para os irmãos. Jesus falou para ele, pessoalmente, só ele, os dois, só estavam os dois, e Jesus falou para ele. Jesus contou para ele o evangelismo pessoal. Então nós precisamos ter condição de falar. Como é que eu posso falar para Nicodemos que ele precisa de nascer de novo, se eu não nasci de novo? Se eu continuo valente, se o meu facão ainda não é crente, como é que eu posso falar para Nicodemos que ele precisa de descer de novo para entrar no céu, se o velho homem ainda está existindo dentro de mim e está atuando? Como é que você pode falar para alguém desse jeito? Como é que você pode falar para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu colega de trabalho, que está vendo as coisas erradas que você está fazendo e dizendo que é crente? Como é que vai dizer para ele que ele precisa de ter a sua vida transformada? Aleluia! Me responda. Tem jeito? Tem jeito, irmão Fabiano? Tem? Tem não. Então nós precisamos. Jesus chama Nicodemo, olha, necessário vos é nascer. Como é isso, Jesus? Porventura eu vou ter que tornar o ventre da minha mãe e nascer? Não, você vai nascer da água e do Espírito. Da água, o que é isso? A água é a palavra. Aleluia! É a palavra. Jesus foi lavar o pé dos discípulos, e foi lavando, chegou em Pedro. Pedro falou assim, não, eu não permito. Ele falou, se tu não me permitiu te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele falou, então pode lavar, lava os pés, pode lavar tudo o meu corpo. Ele falou assim, não, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Nascer da palavra é ouvir a mensagem e aplicá-la na minha vida, é eu dar a aplicação dela na minha vida. Que é isso, pastor? É quando a palavra diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso? É um xinga, é uma palavra maldita. Então eu não posso dizer não. Então agora, a partir de hoje, eu não digo mais, porque eu sou transformado pela palavra. E pelo Espírito é quando você está bem quietinho lá no seu lugar, achando que não tem ninguém vendo, e você vai fazer uma coisa e de repente vem aquela voz no seu ouvido e fala assim, você não pode fazer isso. Aí você fala assim, por quê? Porque você é um crente. É o Espírito Santo que está falando. E ele foi dado para nós. Jesus falou assim, ó, ele vos ensinará todas as coisas. Ele que nos dirige, ele que nos guia, é ele que nos ensina. Então Jesus ensinou para Nicodemos e falou isso. Agora Nicodemos entendeu. E para eu poder evangelizar, na evangelização pessoal, eu preciso de ter esse testemunho, porque se eu não tiver esse testemunho, eu não tenho como falar do Evangelho de Jesus Cristo para outra pessoa. Não tem como. Mas quando eu tenho testemunho, eu posso falar. E a evangelização
vai sair como palavra da verdade, ela vai ter autoridade, ela vai entrar no coração da pessoa, ela vai acreditar. Por quê? Porque ela mudou a vida do fulano, vai mudar a minha também, vai mudar a minha também, vai mudar a minha vida também. Os irmãos estão me entendendo? Coletivamente, olha aqui, Cristo dedicou-se. Aqui tem outro exemplo de Maria, lá do tanque, os irmãos também sabem, da Maria, não, daquela mulher, lá do tanque, da samaritana. Evangelização coletiva. Cristo dedicou-se também ao evangelismo coletivo. Ele aproveitava o ajuntamento e concentração a fim de expor o evangelho do reino. As multidões também precisam ser alcançadas com a pregação do evangelho, para que todos ouçam a mensagem da cruz. Então, voltar à prática do evangelismo em massa é uma necessidade urgente. Mas tem oportunidade, pegue e fale do evangelho. Tem um grupo de pessoas, chegou um microfone na sua mão, fale do evangelho. Fale do evangelho. Por quê? Porque nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Evangelismo nacional. Em seu ministério, Jesus era um judeu, inserido na sociedade judaica, falava-lhes na sua própria língua. A sua identificação com a cultura israelita era perfeita. Ele não podia esconder sua identidade hebreia. E Cristo viveu como judeu e como judeu morreu. Nessa condição anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje nós temos muitas oportunidades de anunciar o evangelho e ele alcançar uma dimensão nacional. Antigamente, a gente pregava, alguns anos atrás, se pregava, ficava ali restrito aquelas poucas pessoas que estavam ali. Hoje nós temos um poder de comunicação muito grande, e que muitos até não gostam de utilizar essa forma de comunicação, mas nós precisamos utilizar todas as formas de comunicação para anunciar o evangelho, para que ele possa alcançar, para que ele possa atingir longínquo, pessoas que você talvez nunca viu, nunca tomou conhecimento quem é, mas está ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque você está falando, porque você tem coragem de falar, porque você tem condição de falar de forma simples, mas que alcance o coração da pessoa. E ainda o evangelismo transcultural, a necessidade de nós alcançarmos outras nações, outros povos, assim como o evangelho chegou até nós, vindo de outro lugar. Alguém foi acendido lá pela chama do Espírito Santo, teve coragem de atravessar o mar, o oceano, entrar dentro de um barco. Eu não teria coragem de fazer isso. Entrar dentro de um barco, ficar não sei quantos dias chacoalhando aí dentro de um barco, para ir para um lugar que não sei aonde, para pregar o evangelho para não sei quem, mas alguém teve a coragem e a mensagem do evangelho chegou até nós, e hoje nós podemos dar glória a Deus, estar alegres, porque desfrutamos dessa palavra, dessa mensagem, chegou até nós, e nós não podemos deixar de levar ela para frente, não podemos deixar de levar ela para frente. É uma chama. Vocês estão vendo aí, nós estamos vivendo um tempo de Olimpíadas, né? Vocês viram lá de onde saiu a chama? De onde ela saiu? Saiu lá da Grécia. Botaram fogo lá no negócio e aquele fogo foi acendido ali, até hoje não apagou, já andou para tudo quanto é lado aí, já passou, acho que passou até por aqui, na porta aqui, passou, por aqui, está andando para tudo quanto é lugar aí, mas o fogo está aceso. Não pode ser diferente conosco. A nossa chama foi acesa lá em Jerusalém, lá, e ela veio, ela já atravessou o oceano e alcançou, chegou no nosso coração, mas nós não podemos ficar com ela aqui e nem deixar apagar. Nós devemos levar ela para frente, passar para frente, para que ela alcance outras gerações, outras culturas, alcance outras pessoas, porque esta é a grande missão da igreja,
Essa é a grande missão da igreja. Evangelizar é a missão de todo crente, quer obreiro, quer leigo. Ganhar almas é o seu dever. Ganhar almas para o Jesus, anunciar o Evangelho é o dever de todos nós, porque Jesus mandou nós pregarmos o Evangelho. Que Deus abençoe. Como é que ele começa aí? Vamos começar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, vãos os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, verei o salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor? Escute. No celeste lar entrando, irei ao Salvador. Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz ao Senhor apresentar. O pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reaver-nos pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor abrir? Escute. Tempos já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas, Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Muitas almas poderia, Senhor, apresentar. Só a igreja. Olhe para sua mocinha. Posso, ter as mãos vazias, me encontrar. Viria ao Senhor apresentar.